Então, eu sou Carlos Alexandre Neto, professor titular de Bioquímica da URGS. Fui reitor entre 2008 e 2016. Né? Sou branco, uso óculos, tenho o cabelo branco, bem curto. E estou vestido com roupa de inverno, um blusão, porque está bem friozinho hoje. Eu lembro que na época, acho que foi mais para o início do ano, o Maurício e a Vânia disseram que tinham um projeto, né, que visava estruturar a qualificação dos servidores. E já havia várias iniciativas, várias ações de qualificação, mas que eles tinham um projeto bem bacana. E eu disse, tá, então vamos conversar, né? Aí marcamos a agenda, estávamos lá, o professor Rui, e eles vieram com a Rebeca, e eu não lembro se tinha mais alguém junto, né? Talvez tivesse. E aí a Rebeca apresentou a proposta do que viria a ser a Edurgs. Então, uma escola, né, com programas estruturados e que necessitaria de apoio, não é? Não só um apoio institucional, né, em termos da estrutura lá dentro da gestão de pessoas, né, mas também um apoio que pudesse alcançar os servidores, né, porque a proposta de qualificação envolvia um apoio aos servidores para a formação continuada. E aí, bom, nós ouvimos aquilo e aí decidimos que seria bacana, né? Porque um dos grandes desafios da gestão é, assim, receber projetos, ver quais os projetos que a gente imagina que terão mais impacto, né, mais alcance, e apoiar esses projetos. Então, a Edurgs, nós decidimos então por apoiar, porque a gente viu ali um grande potencial, né, de desenvolvimento institucional. E deu muito certo, né? Deu muito certo. Já no primeiro ano foram muitas ações de capacitação, e aí eu acho que em seguida nós já tínhamos o salão URGS, né? Não era, antigamente os salões eram das atividades acadêmicas, eles eram separados, tinha o salão de iniciação científica, tinha o salão de extensão e assim por diante. E naquela época já era um salão unificado, e aí os colegas da Edurgs, né, os servidores que tinham realizado as ações, podiam apresentar os seus trabalhos, né, em geral trabalhos de melhoramento de processos e tal. E aí isso funcionou muito bem, né? Eu destacaria daquela época as ações de formação mesmo dos servidores, né? E pelo seguinte, nós tínhamos muitos servidores de nível superior, super qualificados, né, que poderiam fazer mestrado, doutorado. É difícil que eles fizessem dentro da própria universidade, disputando vagas com pessoas que poderiam se apresentar, não é? E fazer um curso de pós-graduação com dedicação exclusiva, que eles não poderiam fazer, né? Então, isso envolvia a universidade apoiar financeiramente os servidores para fazerem seus cursos de pós-graduação em outras instituições, e mesmo até dentro da própria URGS, não é, se fosse o caso. Mas nós tínhamos também na outra ponta, nós tínhamos ainda naquela época servidores que não tinham o ensino fundamental completo, né? Então, aí numa parceria da Edurgs com o Colégio de Aplicação, não é, se colocou lá o restante que ainda havia de servidores que não tinham o ensino completo, ensino fundamental. E eu lembro que depois, no final do programa, se fez uma cerimônia onde eles receberam lá o seu diploma. Foi uma coisa bem emocionante, assim. Os alunos de pós-graduação, né, foram recebendo seus títulos, foram se formando. Então se criou um movimento muito bacana, não é, dentro da própria universidade, entre os servidores, em que eles viram que tinham uma oportunidade, se quisessem avançar em termos do seu conhecimento, né? E isso é muito bom por várias razões. Primeiro, porque a pessoa se sente valorizada, né? Porque a busca por conhecimento, né, por educação continuada é uma das coisas que mais dá satisfação para as pessoas. E segundo, porque a instituição ganha com isso, porque a pessoa estuda, né, aprende coisas novas, vai melhorar, né, os seus processos de trabalho, não é? Provavelmente vai trabalhar mais motivado, né? Isso vai ter um rebatimento institucional
que é extremamente positivo. A Edurgs nunca foi uma ação barata, né? Sempre custou investimento, né? Que era o investimento, então, que a gente separava, né, no orçamento da universidade, com base naquela questão da priorização dos gastos, não é? Então, assim, por sorte, naquele momento, o orçamento da universidade era um orçamento bastante bom, né? E a gente podia bancar os bons projetos. Então, houve investimento que não, como eu disse, não era pequeno, não vou falar em valores agora, porque acho que não é o propósito, né? Mas se investiu bastante na Edurgs com um retorno que foi maravilhoso, né? Realmente, assim, muita gente conquistando mestrado, conquistando doutorado e dando retorno, não é? Com o seu trabalho, com a sua participação para a instituição. A universidade é uma instituição que trabalha com educação, né? Então a gente pode dizer assim, que a universidade é uma instituição educadora, né? Todos que estão aqui fazem educação, né? Então todos, de alguma maneira, ensinam e de alguma maneira aprendem. Cada um do seu viés, do seu ponto, né? Da sua perspectiva, melhor dizendo. E assim, é muito importante que os servidores técnico-administrativos tenham essa perspectiva de que eles também contribuem e contribuem efetivamente, não é, com o avanço da instituição, né? E justamente importante que ele possa fazer isso, né, a partir da sua qualificação, porque a universidade é uma instituição que existe para qualificar as pessoas, é o próprio objetivo da universidade, né? Então, com isso, a ligação, né, das pessoas à instituição fica cada vez mais forte, né? E eu lembro que foram muitas iniciativas, né, temas de dissertação, por exemplo, que depois foram absorvidos, né, pelos setores onde as pessoas atuavam, não é? Porque eles já trabalharam pontos que eram gargalos ou pontos que poderiam ser melhorados, né, nos seus setores, e aquilo foi provocando uma qualificação, que é uma coisa que a gente sabe que a pós-graduação traz, né? A Edurgs foi uma iniciativa pioneira da nossa universidade, né, em termos, a Escola de Desenvolvimento, em termos do conjunto das federais, né? Então, assim, não foi o único pioneirismo da URGS, a URGS é pioneira em muitas coisas desde muito tempo, não foi só na nossa gestão. Mas então a Edurgs foi pioneira e naquela época na Andifes a gente conversava muito, o Maurício tinha uma liderança muito grande, né? No setor de gestão de pessoas, ele conversava muito com os colegas das outras instituições, do próprio MEC, né? E a Edurgs acabou virando um exemplo, não é? Então, assim, por isso que as outras universidades vinham para ver como é que poderiam fazer algo parecido ou criar programas semelhantes, não é? A questão dos programas, por exemplo, do idioma, que foi um dos exemplos que tu disseste, né? Isso aí nós pegamos aí um pouco a carona, né, do Ciência Sem Fronteiras, que foi quando a questão do ensino de idiomas acabou dentro da instituição, né, das universidades federais, acabou tendo um ímpeto muito grande, né, porque os alunos, então, tinham que ser minimamente suficientes na língua do país para onde eles iriam, então houve uma explosão, né, no ensino de inglês, no ensino de espanhol, principalmente, né, mas as outras línguas também, né, que a universidade trabalha. E aí isso também acabou transbordando e atingindo e chegando até a Edurgs. Então, aí a Edurgs pegou um pouco desse momento positivo, né, e que as universidades estavam vivendo, e a URGS também, e acabou avançando aí nessa questão do ensino de idiomas. Os cursos de gestão, eles realmente foram muito bons, né? Muito bons por quê? Porque nós tínhamos e temos ainda na universidade, né, dois centros muito importantes, né? A Escola de Administração e a Escola de Engenharia, né? Com a Engenharia da Produção, e a Escola de Administração com os cursos de gestão, de administração,
Com o Reúne até se criou um curso de administração pública, que antes não existia na universidade. Foi acho que um pouco antes da criação da EDURGS, né? O curso de administração pública. Então, nós tínhamos muitas ferramentas e muita gente capacitada para trabalhar a gestão institucional. E o interessante é que nessas duas áreas, tanto engenharia da produção como administração, se olhava pouco para dentro da universidade, né? Então, os cursos de mestrado profissional olhavam para as empresas de onde vinham os estudantes. Então, por que não ter estudantes da URGS? Né? E fazer trabalhar questões internas da própria universidade com um olhar científico que os professores estavam super acostumados a ter, né? Então, eu lembro que isso foi também uma coisa muito bacana, foi muito importante, né? Eu acho que teve setores do próprio planejamento da universidade que tiveram uma alavancagem, né, com os cursos com essas iniciativas, esses cursos de gestão, essa qualificação, né, dos nossos servidores. E eu lembro que também a gente brincava lá, né, eu gostaria de estar entrando agora na URGS, porque aí eu faria um curso de gestão, né, como docente, e aprender no curso que eu tive que aprender na experiência, né, errando, batendo em portas, errando todas as portas no início até acertar. Né? Então, assim, o curso de gestão melhorou muito, tornou muito mais fluida a gestão, né? E eu me lembro que houve uma capacitação muito grande dos próprios secretários das unidades acadêmicas também, né? Teve muita gente que participou, que se beneficiou. Então, assim, era uma coisa contagiante, né? Então, as pessoas ficavam muito felizes, né, por avançar na carreira, por aprenderem, né, por saberem mais e poderem contribuir melhor. Então, eu destacaria, né, desses exemplos que tu disseste, esses dois, sem demérito de todos os outros que aconteceram, né? E o salão é uma coisa muito interessante, porque assim, todo mundo que está na URGS nos últimos 30 anos, né, talvez, tenha vivido, ou tenha visto, ou tenha ouvido falar no Salão de Iniciação Científica, que foi o primeiro que se criou, né? Então, que era uma coisa meio mágica, assim, bom, as pessoas fazem suas pesquisas, tá, os alunos, e vão lá e apresentam no salão, né? Aí, na sequência, veio a extensão também quer mostrar o seu trabalho. Aí, na sequência, vieram as experiências de ensino, as monitorias e tal. Eu disse, bom, então vamos juntar tudo num salão só, senão o calendário da universidade ficava picado, entendeu? Na semana tal é o salão de iniciação, na semana tal é o salão de extensão, na semana tal não sei o quê. Não, junta tudo num só. No início teve uma certa resistência, mas ficou muito bem. E aí, claro, a EDURGS disse assim, não, então nós também queremos participar. Eu disse, não tem por que não participar, porque estão produzindo conhecimento, vão lá mostrar o conhecimento. Então foi eu diria assim, houve muitos fatores positivos, não é, que puderam ser acionados para apoiar, né, as iniciativas da EDURGS, e eu acho que por isso que ela funcionou muito bem desde o início. Como eu disse antes, um gestor ele fica satisfeito quando ele consegue criar, né, ou implantar ações que melhoram a vida das pessoas, né? Então, numa universidade, a gente tem quem? Tem os alunos, os professores e os servidores técnico-administrativos, né? Então, assim, do ponto de vista dos estudantes, eu diria que das ações que a gente fez, a expansão, o Reúne, né, realmente foi um projeto que nos deu muita satisfação. Foram criados muitos cursos, criadas muitas vagas, né, para os alunos. Junto com a expansão vieram as cotas também, né? São projetos diferentes, mas coincidiram no tempo. Então, a inclusão foi muito forte. Com os novos cursos, novas vagas no vestibular, contratamos muitos novos professores e muitos novos servidores também. Então, foi um projeto muito bacana. Do ponto de vista da gestão de pessoas, a EDURGS foi o principal projeto, né? Houve outras novidades, outras coisas foram criadas, mas eu diria que a EDURGS é aquele que ocupa, não é? Eu acho que um lugar de destaque, primeiro, pela importância das ações, pelo impacto que ela teve, né, lá nos primeiros anos.
e que eu tenho certeza que continua tendo, né? Eu disse, eu não acompanho o dia a dia, mas sei disso, né? Pelo impacto que ela continua tendo e pelo futuro que ela tem, né? Então, assim, hoje nós estamos por celebrar os 10 anos, né, da criação da Edurgs, sabendo que ela tem fôlego para muito mais do que vários outros 10 anos, entende? Né? Se criou um espaço, né? Um espaço de reflexão e de criatividade para o aperfeiçoamento das pessoas dentro da própria universidade, né? E bom, esse espaço vai continuar, porque ele é um espaço nobre, que foi criado e que está dando conta do recado, está produzindo muito bem. Então eu acho que vai continuar, mas eu diria que até eu estava olhando, eu trouxe estava com o nosso relatório de gestão aí, né? Um deles, e de fato, das ações com a gestão de pessoas, eu acho que a Edurgs é aquela que realmente merece o maior destaque, sem prejuízo das outras. A gente não pode ser... A universidade é muito rica, né? E nós temos pessoas ótimas fazendo coisas ótimas. E às vezes, para melhorar o que já é bom, basta colocar as pessoas em contato, né? Então, uma coisa que a Edurgs soube fazer e sabe fazer, né, bastante bem, é procurar esses pontos de convergência para daí surgirem outras ideias, né, coisas inovadoras, né? Isso funciona tanto na Edurgs como nos cursos de graduação, como nos programas de pós-graduação. Então, assim, vamos aproveitar a URGS. O que significa aproveitar a URGS? Fazer com que as pessoas que fazem a universidade conversem. Porque se botar duas pessoas a conversar, vai sair alguma ideia interessante ali, né? Então, junta as pessoas e deixa a coisa acontecer. Em termos da mensagem, eu acho que primeiro, parabenizar a Edurgs, né? Parabenizar todos os que fazem a Edurgs hoje pelos 10 anos, né? Eu tenho aqui, claro, muito a visão da memória, né? Aquela coisa afetiva da criação da Edurgs, o acompanhamento dos primeiros anos, não é? Que foram poucos ali, né? A gente saiu em 16. Então, parabenizar por tudo que foi construído, né? Por ser uma iniciativa que fez tanto bem para tantas pessoas, né? Porque a qualificação continuada é uma das coisas que mais motiva as pessoas, né? Todo mundo quer melhorar, e uma das formas de melhorar é aprender coisas novas, e de preferência aprender coisas novas que possam impactar o seu dia a dia, o seu fazer, né? no seu trabalho. Então, acho que a Edurgs junta tudo isso, né? Então, por isso, a Edurgs está de super parabéns. E como eu disse antes, eu tenho certeza que serão, né, mais 10, e depois mais 10, e depois mais 10. Eu acho que a Edurgs é um daqueles projetos, uma daquelas ações que já mudou a estrutura da universidade. Não dá mais para pensar a estrutura de gestão de pessoas da universidade sem a Edurgs, ou sem uma instância que faça aquilo que a Edurgs faz, não é?